gente vai soltar, a gente tem um vídeo, né? Tem. Vamos soltar o vídeo aí para você ver essa reportagem completa. A tributação das big techs, né, dos marketplaces, só foi possível porque houve uma cooperação internacional. Se algum país imaginar que vai resolver esse tipo de injustiça sozinho, ele vai acabar sendo prejudicado por uma espécie de guerra fiscal que existe entre os Estados nacionais. E o objetivo desses pilares é não permitir uma guerra fiscal internacional, que afeta os países domesticamente. No Brasil, nós temos um caso de pessoas que detinham bilhões de dólares em riqueza e que sequer tiveram um inventário aberto por ocasião do seu falecimento, porque já tinham feito todo o planejamento tributário para escapar de um dos mais baixos alíquotas de imposto sobre herança, que é a brasileira. O Brasil tem uma baixíssima alíquota de imposto sobre herança, e nem essa baixa alíquota é recolhida pelos super ricos, porque há formas e formas de evadir. Bom, você viu aí a entrevista com o Haddad, e aí, doutor Hudson? Então, você viu lá, ele fala lá, primeiro, ele fala sobre a necessidade de você fazer um movimento a nível de mundo. Okay. Porque daí ele já está tentando chamar todos os países para um mesmo tipo de movimento, porque ele já sabe que se ele fizer esse movimento só aqui no Brasil, vai ampliar ainda mais aquele efeito de fuga de capital que a gente estava comentando lá no início. As pessoas que estão com seu patrimônio aqui no Brasil, né, aumentou a tributação aqui, só tira o patrimônio daqui e leva para outro estado, né? Agora, o que chama atenção na forma como ele fala? Primeiro que ele deu a receita lá de como é que você faz para evitar a tributação. E ele fala isso lá quando ele fala que as famílias estão buscando o planejamento sucessório para poder reduzir impostos. E aí vale a gente enfatizar que isso daí é de maneira legal. Tá? Porque quando você faz o planejamento, você está buscando maneiras de você evitar ou reduzir a tributação. É para isso mesmo que serve o planejamento patrimonial e sucessório. E aí a gente até comentou aqui como que a holding, né, facilita ou ajuda, né, na hora de você colocar essas estratégias em prática. Até porque eu diria que a grande promessa, cada vez que vem uma reforma dessa, e aqui é interessante a gente está observando aqui no slide. O slide está falando aqui sobre a questão do crescimento versus reforma, né? Isso. Eu acho que tem ali a partir de 1990, acho que se ele soltar um pouquinho, sim, ali vai aparecer ali o plano real. Próximo aí, Diego. Não. Aí, ó, aparece ali, ó. E aí aqui a gente está destacando só o que a gente teve, né, de 1994 para cá, né? Aí está falando ali de plano real, está falando da reforma trabalhista, está falando da reforma da Previdência, ó. E olha que interessante ali. Você pode observar que mesmo depois dessas últimas 3 reformas, que foram reformas bastante estruturais, o crescimento do país, ó, não altera em quase nada. Então o que acontece ali? A grande promessa, cada vez que você ouve falar em reforma, eles dizem que o Brasil vai voltar a crescer. Mas se a gente fizer aí um comparativo, e aqui a gente pegou aqui desde 1900, hein? E você pode observar que o Brasil, primeiro, ele nunca cresceu acima de 9. Se você pegar a média geral, é 6. E mesmo depois das reformas, olha lá, a gente cresceu ainda, continuou entre 3 e 5. Então não é só você fazer reforma que vai fazer com que a economia do país cresça. A gente não vai encontrar isso, até porque não é arrecadando mais. Eu acho que o Brasil ele precisa de aprender uma lição. Quando o governo gasta além da conta, ou quando você tem a necessidade de você aumentar gastos, você tem que tentar tirar isso daí de outras formas. Se você pesar na tributação, o efeito é o contrário. A economia ela encolhe ou ela estagna. O efeito é justamente o oposto. E o que a gente tem visto no Brasil é justamente o contrário. Cada vez que o governo precisa de repor um gasto ou que ele precisa de cobrir uma despesa dele, ele vai lá e majora ou cria um tributo novo. Tô vendo aqui, só queria fazer um comentário que eu achei interessante, não sei se o senhor consegue me responder essa informação. Por exemplo, a gente vê aqui
um grande crescimento entre o ano de 1970 até o ano de 1975, faz sentido? Faz. Ali. E aqui, entre todos os anos, uma grande queda em 2020. O que o senhor acha que mudou dali de 1975 para 2020 para ter um crescimento tão alto e uma queda tão drástica?